Alô, pessoal, tudo de boa com vocês? Vamos para as nossas marcações, agora para o dia 17/8, segunda-feira. Aqui, ó, estamos no mini índice e estamos no gráfico semanal. Vamos ver a maior probabilidade da tendência para a segunda-feira, se é de alta ou se é de baixa. Aqui, pessoal, é o gráfico semanal, né? Como eu já disse. Então, aqui tem topo, ó, que a ponta do preço testou, ó, essa linha amarela. Então, aqui, ó, isso aqui chama-se de ponto de interesse, ponto de retorno, suporte. Aqui pode ser alguma briguinha e o mercado pode subir um pouquinho para querer testar o fundo rompido, para depois vir cair, para passar realmente por esse topo aí que está sendo testado agora. Então, qual a maior probabilidade para segunda-feira, Roberto? É continuar a queda dele. Mas se ele der alguma resinha aqui, ó, é para testar fundo rompido. Testar fundo rompido para depois voltar a cair. Aí, para segunda-feira, o que a gente tem que ver? Tem que ver como vai fazer, como vai nascer, nos 60 minutos, nos 5 minutos, no 1 minuto, o que a gente vai fazer para pegar as nossas operações. Mas vamos falar uma maior probabilidade aqui para essa tendência para segunda-feira. Quer ver? Vamos olhar aqui no diário. Então, pessoal, lá no semanal, a gente sabe que está rompido, tudo para baixo, mas está no topo, está no suporte, né? Então, ele pode voltar um pouquinho, fazer um pullback para voltar a cair. Tipo assim, ó, um dia aqui ele pode formar um candle verde no diário, trabalhar só na ponta compradora, para no outro dia voltar a cair. É ir lá testar aquele fundo do semanal. Isso que nós temos que ficar esperto, porque o mercado já está no ponto de briga. E aqui, pessoal, falando de candle a candle no diário, olha só, 153 rompeu, o 154 confirmou o rompimento e o 155 tinha que ficar abaixo do 153, ele ficou. Então, tá tudo certo para baixo. Tá tudo certinho para o mercado vir para baixo, pessoal. Olha lá, vamos lá ver. Olha, ó, tá rompido, tá vendo? Coloquei a linha aí, ó. Tá rompido o 153. Então, o próximo candle, ele é par. Ele tem que romper o 154 para baixo. Só que o mercado pode nascer, vamos dizer, rente, um pouquinho gap de alta, querer subir para depois vir cair de novo. Mas qual é a maior probabilidade, meu irmão? Maior é queda. Para baixo que ele tem que continuar vindo, tá bom? Olha aí, ó, tá forte a queda. Então é para baixo que ele tem que continuar vindo. Vamos dar uma olhadinha nos 60 minutinhos para ver como tá? Olha aí, pessoal, sempre fazendo pullback. Ó, cai, sobe um pouquinho, cai, sobe um pouquinho, cai, sobe um pouquinho, olha, olha. Sempre pullback, mas ele sempre está caindo. Aí aqui o que acontece? Ó, topos estão descendentes. Então esse aqui já está quase no finalzinho para cair. Lá no diário, está dizendo que o candle que vai nascer par tem que romper para baixo. Beleza. Aqui também, pessoal, nos 60 minutos, vamos falar aqui. Ó. O 8 rompeu o 7. O 9 foi e confirmou. O 10 tinha que romper o 8 para cima. Não rompendo, o de segunda-feira tem que romper o 10 para baixo. Então, o primeiro candle que vai formar, de 9 horas na segunda-feira, já tem que ser de queda. Tá? Então, mesmo se ele nascer gap de alta, testar um pouquinho, ele pode cair. Nascer gap de alta, pessoal, não significa que vai subir, não. Antigamente eu pensava que se ele nascesse aqui, ele ia testar para baixo, ele só subir o dia inteiro. Porque as pessoas falavam que nasceu gap de alta, tem que subir. Mas não é bem assim, não. Olha aqui para vocês verem. Ó. Nasceu gap de alta, que outro dia fechou aqui, nasceu gap de alta. Fez foi engolfar tudo e caiu. Aqui também, ó. Ó, nasceu gap de alta, ó. Engolfou tudo e caiu. Aqui também, ó. Nasceu gap de alta. Aí, ó. Caiu. Então, não tem dessa. Se a tendência está de queda, o mercado vai continuar caindo. Está bem óbvio isso acontecer. Bom, olha aí, ó, nos 5 minutinhos, pessoal, tem uma coisa também que agrada muito a gente aqui. Ó. Vou estar mostrando para vocês. Olha aqui, ó, tendência inteiramente de queda. Lá para cima tem topos, 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 topos e topos. Topos descendentes. Claro, os fundos também estão descendentes. Então, claro que a tendência é de queda. E vocês podem ver, pessoal, parece uma coincidência, assim, parece uma brincadeirinha, né? Igualzinho lá no 60 minutos,
que nasceu o gap de alta e sempre um rompeu 10 para baixo. Aqui também, ó, nasceu o gap de alta, que rompeu aqui o 113, fechou aqui embaixo, e nasceu o gap de alta, engolfou o 113. Beleza, agora ver o outro dia. Olha aqui também, ó, nasceu o gap de alta, engolfou o 113. O último dia tinha fechado aqui. Olha só para vocês verem. Tudo igual, foram 3 dias aí iguais. Aí, ó, nasceu o gap de muito alta, até por sinal, muito alta. E ainda engolfou o 113, ó. E trabalhou na queda. Foi um pouco lateralizado, mas formando topos descendentes. Então, é isso. O mercado está de queda, tá bom? Só que está num pontinho que nós devemos sempre observar. Tipo assim, ó, ele está sobrevendido, já tem muito tempo caindo. E lá no semanal, ele está testando topo rompido, que pode voltar. O mercado pode bater naquele suporte, como ele já resistiu lá, já fechou um pouco acima. Pode ser que o mercado vai querer subir um pouquinho mais para testar o fundo rompido lá no semanal, para depois voltar a cair. Por isso, pessoal, que o mercado fica fazendo essas pernadonas assim, ó. A gente pensa, nossa, subiu isso tanto, né? Mas lá no semanal um pedacinho só, que sobe só para testar alguma coisinha. Então, pronto, vamos para as nossas marcações. Já deu para vocês entender que a tendência está muito macro, muito forte, muito tudo, muito primária para queda. Só que estamos em uma região de briguinha, porque ele está sobrevendido. Então, ele pode continuar caindo ou ele tem um grande risco de voltar um pouco aí, trabalhar um dia inteiro na alta. A gente pensa assim, mas é só queda, do jeito que está aí é só queda. Sim, mas ele pode trabalhar um dia na alta, fazendo pullback, testando algum fundo lá no semanal, o dia inteiro. E o dia inteiro de alta, pessoal, ele quebra muita banca, ele faz uma bagunça danada na vida de muitos traders. Então, vamos lá. Vou colocar aqui no diário, vou apagar essa linha aqui, para a gente começar tudo do zero. Colocar as linhas amarelas, marcações, e vamos começar a marcar aqui o diário. O que acontece? Ó, peguei a linha, vou colocar aqui na mínima do 153. Por que 153? Porque ele é um rompimento que o mercado está abaixo dele e todo rompimento tem que ser testado. E ele também, ó, pode ter sido uma mínima que ninguém rompia e foi rompido agora. Então o mercado pode voltar para testar aí de novo para vir cair. E também tem um outro ponto importante. Aqui, ó, a mínima do 152. Aí, pessoal, é até bom a gente colocar para a gente explicar para vocês. Ó, a mínima do 152 ó, foi rompido pelo 153. Tá bom? Então, ó, ele foi negado por um gap. O gap nasceu aqui acima. Então, negou. E desnegou com o candle. Então, quando nega e desnega, essa linha já perde a validade, ela não vale mais. Então, foi até bom a gente colocar ela aí, só para a gente observar. Agora, essa mínima aqui que ninguém rompia, ó, ela foi rompida, então ela pode servir de suporte agora. E como aqui o mercado também está em queda, aqui tem dois gatilhos. Gatilho com gatilho aqui no diário. Aqui tem uma Fibonacci muito importante, ó. O mercado está bem no 50. Só que essa Fibonacci ela é de baixo. A linha de tendência da Fibonacci está de baixo. Aí o mercado já subiu para fazer esse pullback. Então, próximo dia já tem que cair para vir romper esse fundo aqui, ó. Então, tudo indica que para segunda-feira é queda. Tudo está indicando, tá? Tudo, tudo, tudo. Aí, pessoal, para cima, a única coisa que nós devemos colocar aqui, ó, é esse fundo, ó. Tá vendo? Esse fundo do 116 foi rompido. Todo fundo rompido tem que ser testado. Então, para cima é somente isso. Agora vamos marcar para baixo da linha do último preço. Esse 153 aí continua. Não temos referência aqui na ponta, temos que olhar lá para trás. Olha, pessoal, o próximo ponto aqui, ó, vai ter que ser a máxima do 210. A máxima do 210, ela foi rompida pelo 211, testada pelo 213, somente isso. Aí depois, pessoal, nós podemos colocar no máximo, no mais tardar aqui para baixo, será esse topo aqui, ó. Somente isso.
Topo rompido. Todo topo rompido está rompido pelo 109, merece ser testado. Já foi testado só uma vez. Pode ser testado até 3. Então, na ponta do preço, pode chegar aqui, pode segurar ainda e voltar. Então, pessoal, vou resolver dar uma mudadinha aqui, ó. Já que o gatilho do 108 está bem pertinho, a gente pode fazer assim, ó. Colocar a verde aqui no 108 e colocar uma amarela lá no topo rompido. Pronto, assim, ó. Fica bem bacaninha, porque tá tão pertinho, né? Vamos ganhar esse espacinho aí. Pronto, aqui no diário, nós terminamos as nossas marcações. Hoje deu 5 linhas. Então, vamos agora para os 60 minutos. 60 minutos, pessoal, geralmente dá bastante linhas. Olha só, aqui tem um rompimento, junto quase com a negação lá do 1, a negação do 2. Aí nós deixamos esse rompimento. Aqui a negação do 5 e o rompimento do 6 já está marcado pela amarela aí, está muito pertinho. Não precisa nós marcar mais nada aí, senão dá muita linha também. Aí agora vamos olhar dessa amarela até na outra amarela aqui embaixo ou na verde. Lá para a esquerda. Olha aqui, pessoal, temos mínima que ninguém rompe, que é o 1. Temos a mínima do 10, a máxima do 1, que a mínima do 10 é negação e a máxima do 1 é rompimento. Aí depois para baixo, finalizou. Vamos ver agora para cima do último preço, lá na pontinha do preço. Pronto, para baixo, pessoal, ficou assim. Ó. Depois a gente dá uma olhada nos 5 minutos, para a gente ver que elas ficaram bem distantes. Aqui, pessoal, nós podemos colocar ó, a mínima do 5. É um fundo que foi rompido e agora foi negado. Então, a negação de fundo merece ser testada. Olha aqui, pessoal, só para vocês verem, tanto aonde o mercado sempre para. Ó. Olha a mínima do 8 que eu vou marcar. Ó. É um fundo rompido. Olha aí, ó, 3 vezes testado. Ele não vale mais, que a próxima vez que o mercado abrir, já tem 3 vezes está em cima dele, pode ser que vai romper na hora para cima, depois desnegar, romper, depois negar e tal e tal. Então, não precisamos colocar ela, mas só informando para vocês verem o tanto que o mercado segura ó, num ponto que é normal ele segurar, ó, vem testar o fundo rompido, mas ela não vai valer nada para a gente, não. Vamos colocar agora, pessoal. Aqui, ó, nós temos duas linhas bacanas aqui, ó. A máxima do 9, que é um rompimento com negação. Depois nós temos o mais extremo, ó, que é a máxima do 10, que também é uma negação. Foi rompido com o gap e negado com o candle. Pode ficar tão bem distantes uma da outra. Aí lá em cima, pessoal, temos aqui um pontinho perigoso, ó, a máxima do 4. Olha aí, ó. Se foi rompido pelo gap, ou então pelo candlezinho verde ali, ó, o 6, foi rompido e negado pelo 7. De todo jeito ela está valendo. Eu pensei que era a máxima que ninguém rompe, mas é uma negaçãozinha pequena aí. Aí agora, aqui a máxima do 10, ó. Foi rompido com um gap, porque o mercado nasceu lá em cima, ó. E foi negado com o candle 2, que é uma negação. Aí depois, pessoal, a mínima do 4 não vale. Vamos até deixar ela, que nós deixamos da última vez também. Ó. Aqui, ó, foi rompido, negado com o gap, desnegado com o candle. Mas como ele foi muito pobrezinho aqui, ó, vamos deixar ele aí. E está uma distância boa da outra linha. Então vamos dizer que ele pode segurar aí. Agora vamos ver para a esquerda, que eu me lembro que tem fundinhos bem para cá assim, ó. Ainda pode ser testado. Olha aí, pessoal, tá vendo? Tem fundinhos aí, ó. Aqui, ó, tem esse fundo. Opa, não é esse. É esse aqui. Todo fundo rompido tem que ser testado. Depois tem o fundinho do 2, que coincide lá com os de trás. Depois, nós temos o fundinho aqui desse candle 1, aqui, ó. Pronto. Depois, coladinho na linha vermelha. Pronto, terminamos as nossas marcações. Olha só o tanto de marcações, mas tudo faz parte da nossa vida. São as marcações para o dia 17. Vamos ver as notícias. Estão vendo, pessoal? Dia 17, ó, vai ter notícia 8h30, mas não interfere nada para a gente. Pronto. E aqui não temos mais nada. Não temos mais nada. Então, pessoal, vamos dar uma olhadinha lá no semanal para ver como ficou. Se tem algum pontinho que a gente precisa de observar aqui
Não, pessoal, tá tudo tranquilo aqui no semanal. Vamos agora dar uma olhadinha nos 5 minutos para ver como ficou as nossas marcações. Olha aí, pessoal, ficou bem distante uma linha da outra, olha isso. Dá para a gente trabalhar com tranquilidade, não tem excesso de linhas, não. Não pode marcar em todos os tempos gráficos, que vai ficar cheio de linhas, não precisa de tudo isso. Então, pessoal, muito obrigado a você que ficou até aqui. Deixa o like nesse vídeo que me ajuda muito aqui na caminhada no YouTube. Se você não for inscrito, se inscreva nesse canal, porque aqui sempre eu tenho deixado boas dicas para todos. E aos membros do meu canal, muito obrigado a todos. Deus abençoe vocês que estão colaborando com o meu canal. Sendo membro, bons estudos nesse final de semana e que Deus abençoe todos nós na segunda-feira, que vamos sair no game. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.